Deus tem uma mensagem revelada pelo Espírito Santo na sua palavra para você hoje. Essa palavra me impactou hoje de madrugada e eu quero compartilhar ela com você, porque foi Deus que me deu para transmiti-la aqui hoje, nesta manhã. Eu quero ler com você em Mateus, capítulo 21, versículo de 12 a 14. Mas antes eu quero pedir você que se inscreva no meu vídeo, aí no meu canal. Toque no sino para receber novas notificações, dê o seu joinha e transmita esse vídeo, principalmente esse vídeo, ao pessoal do seu contato, porque Deus vai abençoar as vidas que ouvirem esse vídeo, vão ser impactadas pelo Senhor. E comente a mensagem que você está recebendo neste vídeo hoje, para edificar outras pessoas. Eu quero ler aqui em Mateus, como eu disse, Mateus capítulo 21, versículo 12 a 14, que diz: Jesus entrou no templo e expulsou, guarde essa palavra, expulsou todos os que estavam comprando e vendendo. Derrubou, guarde essa palavra também, este verbo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, que eram animais para o sacrifício do culto. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram, guarda esta palavra, aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Olha, o tema dessa mensagem é este: Jesus quer restaurar a adoração na tua vida. Jesus quer restaurar a adoração na tua vida. Ele estava ali naquele momento restaurando a adoração no templo. Você e eu somos templo do Espírito Santo, fomos feitos para ser templo do Espírito Santo. E, como templo do Espírito Santo, precisamos cuidar desse templo. A Bíblia diz que quem destruiu o templo de Deus será também destruído. Portanto, Jesus estava ali restaurando aquele templo que é a simbologia do templo humano, que representa o templo humano, a vida humana. E também representa a igreja dele como um todo aqui na terra. Jerusalém é o centro da adoração dos judeus. Dentro de Jerusalém foi construído o templo, o lugar santo da adoração. E dentro do templo, no interior do templo, estava o lugar conhecido como Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício a Deus. E se ele não tivesse com a sua vida santificada, ele morreria. E ele entrava com a corda amarrada na cintura, porque ninguém poderia entrar para tirá-lo do lugar santo. Porque só o sacerdote podia entrar ali, uma vez por ano. E então, se ele morresse, puxava ele pela corda que estava amarrado. E isso quer dizer que nós não podemos adorar a Deus da nossa maneira, com a vida bagunçada, em pecado, com a vida errada, com a vida cheia de erro, de pecado, na prática do pecado. Não podemos adorar a Deus assim. Ninguém pode adorar a Deus por esforços próprios, pela religião, pelos méritos, pelas boas intenções. Não. Só podemos adorar a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus mesmo falou: sem mim nada podeis fazer. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. Portanto, é necessário que nós estejamos em Cristo para que possamos adorar a Deus. Estando em Cristo com uma vida nova, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então nós recebemos uma nova natureza em Cristo e deixamos de viver a nossa natureza carnal, pecaminosa, para viver a natureza em Cristo. Porque o Espírito Santo vai nos santificando, nós entramos no processo da santificação e nós vamos sendo transformados dia a dia até nos tornarmos pessoas perfeitas na vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele vier buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Portanto, precisamos pensar nessa realidade. Não podemos tratar a nossa vida e viver de qualquer maneira. Precisamos estar em comunhão, num relacionamento de comunhão e intimidade com Deus. Precisamos estar na presença de Deus em santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Portanto, só quem pode nos santificar é o Espírito Santo, pela palavra de Deus, mediante o novo nascimento que nós recebemos quando nós cremos e nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Aí há a transformação.
Portanto, meu querido amigo, preste atenção na palavra que Deus está falando com você nesta manhã. É preciso que nós estejamos prontos. O Senhor Jesus se indignou quando viu dentro do templo todas aquelas coisas que desagradavam a Deus no culto. O povo estava cultuando a Deus, mas cultuando religiosamente, só pela religião, só pelo ato de cultuar. Isso não agrada a Deus. É preciso adorar de coração. Deus procura os verdadeiros adoradores, não os falsos. Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que adore no espírito, não na carne. Não procura adorar na carne, na maneira própria, mas sim em Cristo. E dentro do templo, Jesus viu o quê? Ele viu negociadores. Quantos líderes hoje por aí estão negociando a palavra de Deus? Negociando e cobrando caro. Muitas das vezes para pregar. Cobrando caríssimo, que igrejas pequenas não podem levá-los para pregar. Me desculpe eu estar falando essa verdade, mas essa é uma realidade. Eu sou profeta de Deus, da palavra de Deus, para falar a verdade. Fui chamado por Deus para falar a verdade à casa de Israel, à igreja do Senhor. Pregadores cobrando caro a palavra de Deus, tem que dar de graça. Sim, quem prega o evangelho vive do evangelho, porém não cobrando. As igrejas têm consciência de dar o sustento, de dar a despesa, de ajudar quem vive do ministério. Isso é uma consciência bíblica. Isso é uma recomendação bíblica, uma consciência cristã. E vou parar por aqui, senão vou ofender muita gente. Claro que você, pregador, não vai com o seu bolso, porque você não tem dinheiro para ir. Quem vive do evangelho não tem dinheiro. Ele vive do evangelho, vive do sustento que Deus lhe dá para pregar a palavra de Deus, para ir e vir. Portanto, eu vou parar por aqui para não ofender ninguém. Mas eu quero dizer essa verdade. Estão negociando a palavra de Deus, negociando a fé dos irmãos, negociando igreja. Tem pastores por aí que já venderam igreja com os irmãos todos. Quando os irmãos chegaram para cultuar na casa de Deus, tinha outro nome. Eles foram vendidos com o templo e as pessoas. Estão mercadejando a palavra de Deus ou não estão? Tinha ali pessoas avarentas no templo, que estavam ali para ganhar dinheiro, não estavam para adorar a Deus, estavam para ganhar dinheiro. Será se hoje não tem pessoas avarentas dentro da casa de Deus? Que estão fazendo tudo por dinheiro? Desde o princípio teve gente dessa natureza. Tinha pessoa ali também que trapaceadores, Jesus viu. Pessoas que ficavam no caixa ali, ó, trocando, fazendo o câmbio da moeda do templo com as moedas estrangeiras. E aqueles que estavam ali acabavam trapaceando as pessoas. Juro alto para fazer o câmbio. E também pessoas que não conheciam a moeda do templo eram trapaceadas porque recebiam menos do que a moeda deles valiam. Isso é só uma síntese da história desse fato que o Senhor Jesus realizou ali. Será se hoje não tem ninguém trapaceando? Será se não tem? Ou como tem? Que Deus tenha misericórdia dos verdadeiros crentes, das verdadeiras pessoas de Deus, porque isso aí está sendo um absurdo na igreja desses últimos dias. O Deus Mamon, o Deus dinheiro, tem comandado muitos ministérios, muitos líderes, e tem impedido a verdadeira adoração. E você, adorador, que está em igrejas assim, que você vê que está errada, que você vê que seus líderes são gananciosos, trapaceiros, enganadores, vivendo em pecado, se você concorda com isso, você também é cúmplice diante de Deus, porque eram cúmplices tanto os que vendiam como os que compravam. Então, se eu concordo, eu estou sendo cúmplice. Na lei, se eu sou cúmplice de um assassino, de um ladrão, de um bandido, eu também, se eu estou de acordo com ele, também eu sou cúmplice. Eu vou pagar perante a lei. E esses que estão vivendo assim, não estou fazendo nada, são eles, mas continua dando apoio, você será cúmplice diante do juízo de Deus. Portanto, vamos estar acordados. Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, para que Deus possa te esclarecer. Primeiro ponto. O Senhor Jesus precisa entrar em tua vida. Ele precisa entrar no templo para poder limpar, purificar, para poder santificar aquele lugar. Ele precisa entrar no templo.
para poder realmente tirar tudo que não prestava dali. Ele precisa entrar na nossa vida, ele já entrou na minha, precisa entrar na sua, que ainda não entrou, para poder tirar o pecado, poder tirar o engano, poder tirar o engodo, poder tirar a sujeira, poder tirar as coisas erradas da sua vida, que você não consegue tirar, que você acha bom fazer, porque eles estavam achando bom fazer. Vender ali era uma beleza para eles. Portanto, Jesus precisa entrar na sua vida para mudar sua vida, senão não há adoração. Só há adoração. Só há verdadeiro adorador e só há adoração se for prestado com uma vida pura, santa diante de Deus. Sem Jesus não há adoração. Só Ele pode nos fazer adoradores de Deus, adoradores verdadeiros. E só podemos adorar pelo Espírito Santo e no nosso espírito. Não podemos adorar a Deus na carne. Deixa Jesus entrar na tua vida e mudar a situação, mudar a tua vida, porque dessa maneira você não vai conseguir adorar a Deus e não vai conseguir entrar no reino de Deus para ser um adorador verdadeiro na glória. Precisa ser transformado aqui. Precisa passar pela metanoia, a transformação da alma, na semelhança da metamorfose, a transformação da lagarta em borboleta. Precisa. Senão não haverá meio algum de entrar na presença de Deus, porque Ele não vai aceitar você da maneira como você está em pecado, se você está em pecado. Se você já está em santidade, já está vivendo Cristo, glória a Deus. Mas para você que ainda não está, a palavra não é outra. Precisa ser lavado, purificado no sangue de Jesus Cristo. Segundo lugar, o Senhor Jesus precisará expulsar de dentro da tua vida tudo o que está errado. Se Jesus não expulsar o que está errado na tua vida, como está escrito, Jesus expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Se Jesus não expulsar tudo que está errado na tua vida, você não vai poder verdadeiramente ser um adorador de Deus. Você não pode adorar a Deus com o fardo do pecado. Você não pode adorar a Deus com a coisa errada. Você não pode adorar a Deus fazendo aquilo que não agrada a Deus. Só pode adorar a Deus fazendo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. E o propósito de Deus para a sua vida é te salvar. O propósito de Deus para a sua vida é que você tenha um relacionamento pessoal com Ele, de comunhão e intimidade. Apresentei vossos corpos por sacrifício santo, agradável e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não preste um culto sem entendimento a Deus. Preste um culto racional de acordo com a palavra de Deus, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3. O Senhor Jesus precisa derrubar toda a estrutura montada pelo inimigo, pelos inimigos da adoração a Deus, por Satanás, pelos demônios e pelas pessoas líderes que se deixaram se corromper por Satanás. Então Deus precisa derrubar essa estrutura montada por Satanás. Essa estrutura montada por Satanás ocorreu lá no Éden, quando Adão caiu e Eva caiu. Satanás montou uma estrutura espiritual na vida deles para eles viver longe de Deus, para eles ser barrados de adorar a Deus. Eles caíram. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele então chamou Adão e Eva e restaurou a vida deles. Eles se vestiram com folhas de figueira para poder cobrir a sua nudez, a sua vergonha que o pecado deixou. Mas Deus, no seu amor e na sua misericórdia, sacrificou um cordeiro ali, derramando o sangue do cordeiro. O próprio Deus sacrificou o cordeiro e da sua pele que Ele tirou do cordeiro, fez roupa para Adão e para Eva se vestirem. Não adianta fazermos roupas espirituais para nós. Nós não podemos fazer roupa de salvação para nós e de santidade para nós, não. Só Deus pode nos dar as roupas da salvação e da santidade. Só. Essas vestes estão em Cristo. O cordeiro morto ali no Éden simbolizava Jesus Cristo, que seria morto um dia no mundo para poder vestir espiritualmente as pessoas, purificar elas do pecado e trazer sobre elas a santidade de Deus. Também, em quarto lugar, para não me prolongar muito nesta mensagem, o Senhor Jesus pode acabar com toda a deficiência dentro da sua casa. Os cegos que ali estavam, fisicamente, e os coxos, chamados também de mancos, se aproximaram de Jesus. E Jesus curou todos eles, diz o versículo. Portanto, esses cegos físico e espiritualmente, que Jesus curou, estão simbolizando as pessoas que estão dentro da casa de Deus, cegas espiritualmente, e andando
erradamente na presença de Deus, com andar torto, com andar errado. Por que Jesus não curou outro tipo de doença? Nesta passagem, nesse texto, Deus me revelou que era para mostrar para a humanidade, ali para as pessoas presentes e para nós hoje que estamos lendo a palavra de Deus, que os mancos simbolizam as pessoas erradas, as pessoas deficientes que estão na casa de Deus, adorando a Deus de qualquer maneira. São pessoas deficientes, são pessoas cegas, não têm visão espiritual e não têm entendimento espiritual. Elas não andam na verdade. São pessoas limitadas. Portanto, pense nisso, porque não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Tem muito cego hoje e muitos mancos dentro da casa de Deus, não são poucos. As pessoas hoje, elas se achegam para a igreja, elas vêm para a igreja como estão e permanecem como chegaram, está errado. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se a pessoa chega para a igreja, não muda a vida em nada, não muda o caráter. A pessoa continua com o mesmo linguajar. A pessoa continua com a mesma concupiscência nos olhos. Se a pessoa gosta de ouvir coisas imundas, se a pessoa gosta de falar coisas profanas, se a pessoa não mudou o coração, não tem temor de Deus, não tem prazer na palavra, prazer em buscar a Deus, não tem prazer em se santificar a Deus, em estar na presença de Deus, ela não é salva, ela não mudou. E tem muita gente assim dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja precisando ser salva por Jesus Cristo. Fazendo tudo certinho, como aquele jovem que fazia tudo certinho. Jesus disse, tu conhece os mandamentos? Pratica ele. Ele disse, Senhor, eu conheço desde a minha mocidade, eu faço isso tudo. Jesus disse que falta uma coisa. Falta você ser salvo. Sai do mundo, despreende do mundo. Despreende do Deus mamão, do dinheiro que você ama tanto. Seu Deus é o dinheiro, despreende dele. Vem e segue-me. E a Bíblia diz que ele saiu triste porque tinha muitos bens e não quis fazer. Jesus diz, quão difícil é entrar um rico no reino do céu. E o discípulo disse, Senhor, então nem o rico vai entrar. Ele disse, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Tem muitos pobres também soberbos, achando que são alguma coisa, não são nada. Nem o rico, nem o pobre, ninguém é nada. Só Deus, só Jesus é tudo em nós. Portanto, pense nesta mensagem. Essa casa de Deus não pode perder o seu verdadeiro objetivo, que é a adoração ao Senhor, nosso Deus. Fomos criados por Deus para sermos seus adoradores em espírito e em verdade. Como eu já disse, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não deixe te trazer deficiência espiritual em tua vida. Se isso já ocorreu, você já está deficiente dentro da casa de Deus, não consegue enxergar as coisas espirituais como deve ser enxergada, não enxerga a palavra de Deus na sua pureza, na sua santidade. Então, não está tudo perdido, não. Deus pode mudar você hoje e agora. Deus pode transformar a sua vida. Só depende de você querer e ter disposição no coração para mudar de vida. Com fé e com submissão a Deus, com entrega total a Deus. Deus pode mudar a sua vida se você se aproximar de Deus de coração para receber essa nova vida. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. Trouxe ela resumida, que é uma mensagem grande. Quando eu recebo convite para pregar, muitas mensagens dessa do YouTube, eu acabo pregando, porque fala muito o coração das pessoas, e essa é uma delas. Quando eu receber um convite para pregar em alguma igreja, eu vou estar levando a palavra que Deus me mandar levar, e às vezes Deus me manda levar a mensagem que eu prego aqui. Aí será uma mensagem mais ampla, atendendo de uma maneira geral toda a necessidade que a pessoa precisa. Deus abençoe. Um bom dia para você e a sua família.